E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Hoje, pra gente dar um foco aí na segunda fase da... Tem alguém me ligando aqui? A segunda fase da Unicamp, isso mesmo. A gente vai falar hoje sobre a segunda fase da Unicamp, responder algumas questões da prova anterior, para entendermos como que funciona, como que a gente precisa ficar atento. Não é uma prova muito fácil, é uma prova bem difícil, mas a gente precisa estar preparado para isso, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem história, filosofia, a gente está agora fazendo muito vestibular aí e tal, mas tem muita coisa aqui, conteúdo completo para o Enem, ó, e demais vestibulares, certo? Eu já vou diminuir aqui minha tela porque eu já tenho recaditos para passar para vocês aqui, que logicamente vocês sabem que o canal Parabólica é um grande parceiro e amigo, mais do que parceiro, amigo do canal Historizando, com a Tati, minha amiga. Você sabe que a gente faz muito trabalho juntos. Opa, cortina voando, tá tudo aberto aqui, é isso mesmo. E ela pegou a outra parte. A gente vai fazer aqui 4 questões abertas da Unicamp. Ela vai fazer 4 lá no canal dela. Na verdade, ela já fez. O link para... Aqui você tem o arroba da Tati, para vocês seguirem ela nas redes sociais também, assim como o meu arroba também, no Instagram e no Twitter. E o link do canal da Tati é o primeiro da descrição, tá? E a quem eu agradeço muito por gentilmente ter separado essas questões pra gente. Foi ela que fez essa divisão, inclusive essa arte bonitona aqui pra gente, tá bom? Então é isso, ela já fez lá, resolveu o restante. E a gente vai fazer a nossa agora, tá? São questões abertas, sempre com A e B. Você tem um texto, aí você tem questão A e questão B. Lembrando que, mas quando é segunda fase, as coisas mudam um pouco. Então não é só por questão aberta, não. Importante destacar que se você não for fazer a prova se você não for cursar, né, alguma área das ciências humanas, você vai passar nessa prova pelas ciências humanas por uma questãozinha apenas, em alguns casos até 2, né? Mas você vai passar por uma questão de humanas que a Unicamp vai considerar como interdisciplinar. Então pode cair uma história, uma geografia, uma filosofia. A gente vai ver aqui os exemplos. Então, e se você for fazer humanas, aí sim você vai fazer bastante questão de humanas, cerca de 8 questões ou alguma coisa assim. Você vai sim fazer uma questão de humanas, então é muito importante que vocês saibam. E a gente está aqui para isso, tá bom? A gente está aqui para isso. Lembrando então, primeiro link da descrição, vocês vão ter acesso ao canal da Tati, o canal Historizando, que eu estou sempre por lá também com ela. Tudo bem? Então, ó, tomar água aqui. Respira fundo, vamos entrar aqui. Eu já aviso vocês, antes até mesmo, que as questões, você precisa ser objetivo nas questões, tá? Não é para você fazer uma redação em cada questão, as provas de segunda etapa não são assim. 3 a 4 linhas ali. Eu vou respondendo verbalmente aqui o que poderia ser poderiam ser as respostas, mas vocês saibam disso, vocês vão ter um quadrinho na prova que vocês vão ter que encaixar ali tudo que vocês entendem sobre aquela questão. Algumas questões podem parecer bem difíceis, outras são difíceis realmente, mas exigem muito conteúdo seu, exigem a palavra da moda que é o conteudismo, que na verdade é a contextualização, o entendimento sobre o assunto, mas tem coisas inclusive que os próprios textos te dão super dicas, que vocês vão perceber aqui ao longo dessas questões, tá bom? Primeira questão, vamos lá, Unicamp no vestibular 2020, né, que é a prova que a gente está trabalhando. Textinho aí importante para vocês, deixa eu chegar mais perto aqui. Até hoje, a formação das classes médias esteve ligada à expansão da indústria. Então, formar a classe média está ligado à industrialização. E à revelação de seus níveis de produtividade. Historicamente, a indústria permitiu estruturar a representação política e sindical das categorias mais desfavoráveis da população em torno dos interesses que afetavam as grandes massas de trabalhadores. Significa que a indústria permitia estruturar a representação política e sindical de categorias desfavorecidas, os trabalhadores. A indústria favorecia isso, permitia isso, né? Já no contexto atual, aí fala contexto atual segundo a concepção do texto,
marcado por um mundo menos industrializado do que décadas atrás, e orientado para uma economia em que os serviços tendem a ser mais fragmentados e frequentemente artesanais ou informais. Então o texto está falando que hoje você tem uma menor industrialização e mais setores, terceiro setor, processo de terceirização, trabalhos informais, né? Os interesses comuns dos trabalhadores são evidentemente muito mais difíceis de emergir. Considerando este quadro, a desindustrialização, aí dá um termo que a gente está no processo de desindustrialização prematura dos países do hemisfério sul, com exceção do leste asiático, não é muito favorável a uma consolidação democrática. Então está falando assim que quando você reduz a indústria, o texto está falando para a gente que dá um peso para a indústria. A indústria ajuda a organizar trabalhadores. Isso é muito importante de saber para responder as questões. O texto está falando isso. Os mais desfavoráveis, né? Os mais desfavorecidos, né? Ou as categorias. Isso é importante dizer também. Classe social, classe é trabalhador e burguês. Isso é classe social. É um dado a mais que eu acho legal trazer para vocês. Isso é classe. Categoria é professor, advogado, entendeu? O trabalhador do setor X da fábrica. Então, às vezes, isso é importante falar, isso é bem interessante. A gente fala assim, mas a nossa classe, eu já vejo muito professor, inclusive, falando, nossa classe é muito desorganizada. Tá errado. A nossa categoria é desorganizada. Classe é social, trabalhador, patrão. Categoria é a subdivisão dentro das classes, dentro da classe. Categoria dos professores, categoria dos profissionais de teleoperação, né? Por aí vai, entenderam? É importante saber esses detalhes, acho que é muito importante trazer elementos novos para vocês. Então, com base no texto e em seu conhecimento, respondam as questões. Então está falando que a gente vive hoje um processo de desindustrialização e que esse processo não colabora com a consolidação democrática, certo? Eu acho que deu para entender bem o texto aí, né? Que decreto-lei garantiu os principais direitos trabalhistas na era Vargas, é uma questão que remete à era Vargas, e por que a menor presença de uma classe trabalhadora na indústria enfraquece os processos democráticos na contemporaneidade. Então é 12 em 1 aí. Primeiro ponto, que decreto-lei garantiu os principais direitos trabalhistas na era Vargas? Essa tá fácil, você não precisa colocar o número do decreto-lei, se você não lembrar. O mais importante é você saber qual que foi o decreto-lei. A CLT feita em 1946. O decreto-lei que garantiu, você poderia colocar, os principais direitos trabalhistas na era Vargas foi a consolidação das leis trabalhistas em 1943, em meio ao Estado Novo. Você pode colocar isso. Você foi direto, simples e respondeu. Certo? Aí a segunda parte. E por que a menor presença de uma classe trabalhadora na indústria enfraquece os processos democráticos da contemporaneidade? Aí você pode entender assim, quanto menor a classe trabalhadora na indústria, menor representatividade organizacional, como, por exemplo, sindicatos. Os sindicatos que são organizações independentes em relação à instituição de trabalho, independentes em relação ao Estado, inclusive, que representam os trabalhadores e garantem direitos aos trabalhadores, reivindicações aos trabalhadores. E garantir direito é um conceito democrático, certo? É um conceito democrático. Democracia não é só eleições. A democracia também é a questão da manifestação, do direito de expressão, direito de representatividade. Democracia é um conceito muito amplo, até mesmo dentro do modelo de democracia que a gente vive, que é o conceito de democracia liberal burguesa que a gente vive. Ainda assim, é o carro do peixe, plano domingão. Estou gravando no domingo, tá? Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas é que me incomoda, eu rompo meu raciocínio. Então,
A primeira parte dessa A a gente respondeu. E a segunda, como é que ficaria então? Com menor a presença de com uma menor parcela, com uma menor presença de trabalhadores, da classe trabalhadora nas indústrias, menor representatividade por meio de organizações, como, por exemplo, os sindicatos, que visam a busca por direitos, um dos conceitos dentro da democracia. Respondemos. Foi fácil essa, foi assim, relativamente fácil. Você precisa lembrar da CLT, depois você remete ao texto. O texto está falando muito disso para a gente, né? O texto está toda hora relacionando que a indústria está favorecendo a questão democrática, né? A presença dos trabalhadores, da classe trabalhadora, tá bom? Segunda aí, então, segundona aí para a gente. B. Indique e explique qual foi a principal mudança estrutural ocorrida na economia brasileira nas duas últimas décadas. Aí já é uma questão mais específica da contemporaneidade e até um pouco mais difícil, porque aí você precisa recorrer a algumas outras questões. Inclusive aqui a gente está num conceito interdisciplinar, já está entrando com a questão da geografia econômica, né? Nas mudanças estruturais ocorridas na economia brasileira nas últimas 2 décadas. Você pode citar um monte de coisa. Eu focaria muito, por exemplo, em falar em relação ao neoliberalismo, né? Então, o neoliberalismo, a consolidação do neoliberalismo no Brasil, que você também tem um aumento, você tem, com a consolidação do neoliberalismo, você tem a privatização de indústrias, você tem remanejamento de trabalhadores, de categorias, que geram altos índices de desemprego, e o próprio texto está falando. A gente está aumentando o número de trabalhadores informais no Brasil e de outros setores, processo de terceirização, que é muito importante. Então, tem vários elementos que estão mostrando para a gente que na economia brasileira ela está se diversificando por uma questão de contexto, certo? Então, se antes se pensava muito, eu preciso trabalhar na indústria, ainda tem muita indústria no Brasil, né? Mas o texto está defendendo que há uma desindustrialização, então você aumenta o número de trabalhadores informais no Brasil. Então, a gente precisa entender de qual foi a mudança. A gente pode colocar que você tem o aumento do número de terceirização, tudo isso é muito causado pelo neoliberalismo, né? O neoliberalismo com venda de indústrias, remanejamento de pessoal. Você pode colocar que isso gera o trabalho informal, aumenta, né, o trabalho informal no Brasil, e isso faz com que a gente sinta o reflexo dessa desindustrialização que o texto está se referindo, entendeu? Então não é complicado assim, você precisa entender que de fato há no Brasil um processo de aumento de terceirização de trabalhadores informais no Brasil, em vários outros setores, certo? Que pessoas que estão, acho que dá para trabalhar, inclusive se a gente parar para pensar, utilizar, por exemplo, para a gente pensar o exemplo do serviço de locomoção por aplicativo, por exemplo, que os trabalhadores eles acabam optando por uma questão de desemprego, de altos índices de desemprego, processo inflacionário, a concorrência dentro do neoliberalismo que pode prejudicar, entendeu? Então tem vários contextos aqui que são muito importantes para se trazer. Você vai ter um campo amplo para falar desse processo, tá bom? Então ficaria, por exemplo, indicaria a principal mudança. Assim, a principal mudança vem de acordo com remanejamento de pessoal em vários setores. O neoliberalismo contribui também, você pode colocar, também há a contribuição do neoliberalismo com privatizações de indústrias, gerando inclusive altos índices de desemprego, que gera alto índice de desemprego de vários setores. Com isso, os trabalhadores passam a tentar se ocupar ou passam a buscar novas formas de trabalho, novos empregos, se adequar às condições. E aí fechando. Bora para a próxima aí, que é uma questão de filosofia. Bora, gente. Então é o seguinte. Essa é uma questão tranquila, na minha opinião, tá? Essa é uma questão, acho que, tranquila. Tranquila é uma questão que a gente sempre fala aqui, inclusive, no Parabólica, né? Vamos lá.
As reflexões de Aristóteles e Platão revelam uma descrença em relação ao regime democrático. Quer dizer que Aristóteles e Platão têm uma descrença na democracia ateniense, alguma descrença. O cidadão, diz Aristóteles, é quem toma parte da experiência de governar e de ser governado. O cidadão é aquele que governa e também é governado. Para o filósofo, o animal falante é um animal político. Está lá na política do Aristóteles, né? Que ele fala, o homem é um animal político por natureza, ele é um animal falante. Porém, né? Aí esse mas vem como porém, o escravo, mesmo sendo falante, não é um animal político. O Aristóteles, então, a gente tem vídeo aqui falando sobre isso. Os artesãos, aí já passa para a ideia do Platão. Diz Platão, não podem participar das coisas comuns porque não tem tempo para se dedicar a outra atividade que não seja o seu trabalho. O artesão tem que fazer o seu trabalho lá, ele não pode participar das atividades aí da política. Assim, ter essa ou aquela ocupação define competências ou incompetências para a participação nas decisões sobre a vida comum. Então os dois aí falam, né, eles têm uma descrença. O Aristóteles fala, o homem é um animal político por natureza, mas o escravo não é. Ele é falante, mas ele não pode ser político. E o Platão fala, o artesão tem que ser o artesão, ele não pode ser o político, não pode ser o filósofo, e por aí vai. Acho que esse texto é bem mais simples, né? Virão textos um pouco mais complexos ainda hoje, tá? Daqui para frente. A partir do texto e de seus conhecimentos sobre a antiguidade clássica, responda às questões. Espera aí. Enquanto isso, vocês respiram aí, né? Vamos lá. Segundo Aristóteles e Platão, como se define um animal político no contexto da cidadania ateniense? É para você dar a definição do cidadão e do contexto do animal político. Resposta: o animal político é o cidadão ateniense, homem, com a condição de ser homem, nascido em Atenas, certo? Homem nascido em Atenas, o que eles vão chamar lá em Atenas de eupátridas, né? Que são os atenienses, né? Então, segundo como se define o animal político no contexto da cidadania ateniense, o animal político para Aristóteles e Platão são homens nascidos em Atenas, a concepção de cidadão, segundo os dois, tá bom? No contexto da cidadania ateniense. Então, é simples. Você poderia colocar, vamos tentar organizar essa resposta. Para o animal político se define enquanto um homem nascido em Atenas, exercendo o direito à cidadania, certo? O direito a ser votado em assembleias e participar politicamente. É o conceito de cidadão na Atenas, entendam isso. A B, cuidado para não confundir. Identifique e explique uma crítica dos filósofos citados ao regime democrático. O que eles criticam no regime democrático? Identifique e explique uma crítica dos filósofos no regime democrático. Uma, tá? Você pode pegar uma crítica que você saiba entre os dois, ou de um ou de outro, e coloca no texto, entenderam? Compreendam isso. Uma crítica, não vai precisar colocar 200 coisas, é uma questão bem mais direta do que a outra que a gente viu. Segundo, vamos pensar aqui, segundo o Platão, vamos colocar aqui a ideia do Platão, que eu acho bem interessante de se trazer. Ele identificava que, para ele, certo, os que poderiam fazer política, os que deveriam, seriam aqueles que atingiam a alma racional, aqueles que passavam pelo processo de reminiscência. A gente falou isso recentemente, eu estou ficando sem voz. Deu barulhinho aí, desculpa. Mas, lembra que ele fala assim, ó, quando você cai do mundo inteligível para o sensível, você passa por um processo de amnésia. Aí você vai ter que ir lembrando do mundo inteligível. E para ele, quem lembra são os filósofos. Então ele vai falar assim que a gente tem a alma
apetitiva, vocês lembram disso? E por aí vai até você chegar à alma, a parte da sua alma que é de necessidade, comer, a alma lá dos sentimentos e tal, e aí você chega na alma racional, que é aquela que você lembra do mundo inteligível. Segundo Aristóteles, para ele, os filósofos, tá? E ele não está falando que é só cidadão. Segundo Aristóteles, quem deveria participar do processo democrático seriam os filósofos, que segundo ele seriam aqueles que atingiam a alma irracional, a alma racional, que teriam acesso ao mundo inteligível. Então Aristóteles ele faz essa definição. Para ele, na democracia, apenas os filósofos deveriam ter o direito de participar do regime democrático, de governar, de serem os políticos, porque são os filósofos que atingiram a alma racional, certo? Então vocês podem colocar a partir desse princípio, né? Porque ele fala assim, os filósofos, então, segundo Aristóteles, os filósofos eles são os doidão da bagaça lá, são os caras mais importantes, porque são os que conseguem raciocinar, são os que conseguem chegar até o mundo inteligível. Então, para eles têm uma visão ampla, lembrando do mito da caverna, que ali é a realidade. Então, só os filósofos conseguem identificar essa realidade, certo? Para eles seria os que deveriam sim governar. Vamos passar para frente? E aí já começa um pouco a complicar, tá? Não é que não esteja complicado. Eu quero que vocês me deixem aí nos comentários ou no chat o que vocês estão achando das questões. Vocês estão achando o nível muito alto, médio ou baixo, ou tá variando aí? Essa aqui, eu já vou até avisar para vocês que ela me parece, quando você olha o texto é mais difícil do que a questão. Eu tive essa sensação, sabe, gente? O texto dessa questão, ele é mais difícil do que as questões, tá? Vamos ler aqui que vocês vão entender. O escritor Fernão Mendes Pinto não foi o único a criticar a construção de um império que ia da Índia ao Amazonas. O Império Luso, o Império Português, tá? Tá falando do Império Luso, lá no século XVI, tá bom? Então, século XV e XVI. Das Índias, né, que foi colonizada por Portugal, a partir de Vasco da Gama e por aí vai, e depois a chegada ao Brasil. Mas ele fez, então ele não foi o único a criticar, entre os quais se destacam Gil Vicente e Camões. Já leram os Lusíadas? Tem que ler os Lusíadas. Vocês vão dormir, mas é interessante. Não precisa ler tudo não, dá para você entender. Registraram que o reverso da medalha do papel de civilizadores e missionários assumido pelos portugueses era brutalidade. Falou assim, os portugueses são brutais, a covardia, a avareza, a crueldade, a pilhagem, né, de sempre tentar acumular, e o desprezo pelas sensibilidades, costumes, crenças e propriedades dos locais. Eles desprezam, eles estão falando assim, os portugueses desprezam tudo, desprezam a tua cultura, eles querem riqueza, eles querem violência. A prosa e a poesia do século XVI, nossa, a voz... A prosa e a poesia do século XVI estão falhando na minha voz. Exprimiram o receio de que o preço a pagar por tal aventureirismo, tá meio embaçado, né? Poderia ser a degenerescência moral e o declínio das virtudes cívicas em Portugal. O que o texto está querendo dizer? Na verdade não é tão confuso, né? Mas o que o texto está querendo dizer? Que você tem autores como Gil Vicente, Camões e o Fernando Mendes Pinto, eles criticam Portugal. Eles criticam o processo colonizador português, essa criação desse império marítimo, ultramarítimo português, das Índias, da Índia até o Brasil, da Índia até o Amazonas, e fala assim que eles são violentos, tal, eles desprezam a cultura dos povos que eles estão, tal. E aí ele fala assim, a prosa e poesia exprime o receio, eles têm receio do preço a pagar por tal aventureirismo. Assim, a gente pode inclusive ter um regresso moral e o declínio das virtudes cívicas em Portugal por conta dessas nossas atitudes. Esse texto já explica, já inclusive responde a pra gente. Aí que tá. Você pode falar, nossa, mas esse texto eu achei complicado, porque você deve estar...
Eu tô fazendo essa prova aqui com vocês numa tranquilidade, no domingo, tomei meu cafezinho da manhã, não sei das quantas, tomei meu banho, vim aqui gravar, né? Liguei a luz e tal, você vai fazer na hora de uma prova. Pode ser que essa é uma questão, um texto desse, que é um texto pequeno, mas o peso para você vai ser muito maior na hora. E aqui eu não estou querendo te botar medo, nada disso, tá? A gente está aqui para se preparar. E aí vem explique as críticas de Gil Vicente Camões à construção do Império Português na época moderna. Gente, as críticas de Gil Vicente e Camões e o Fernão Mendes Pinto estão no texto. Aqui é uma resposta que está no texto. Olha só, Gil Vicente Camões, entre outros literários do século XVI, temiam que a brutalidade utilizada pelo Império Português para conquistar em busca do lucro, para favorecer o mercantilismo lusitano, possa gerar um regresso moral e um declínio das virtudes cívicas em Portugal. Está no texto, certo? Aí você olha esse texto e fala, nossa, estou tentando entender e tal. Quando eu li esse texto, eu falei assim, peraí, degenerescência, regresso. Então eu falei, peraí, eu vou ter que pesquisar sobre essa palavra, regresso, isso pode confundir. Então, para explicar, eles temiam que essa brutalidade, essa violência em prol do mercantilismo, você pode acrescentar, em prol do mercantilismo, da acumulação de capitais para Portugal, gere uma perda moral, uma perda das virtudes cívicas para os portugueses. Entenderam? É nóis. B. Tá fácil a B, hein? Ó, cite e explique, não está no texto a B, mas vocês podem entender. Explique uma forma de resistência à presença dos portugueses no ultramar. Uma forma de resistência à presença dos portugueses no ultramar pode ser tanto em qualquer colônia portuguesa, pode ser nas Índias. Eu posso até citar aqui, por exemplo, para vocês, que Pero Vaz de Caminha foi morto nas Índias, em Calicut, colônia portuguesa nas Índias, onde eles foram para lá depois, Cabral e Pero Vaz. Foi morto nas Índias. O cara que escreveu a primeira carta no Brasil, o primeiro documento escrito, literário, endereçado a Dom Manuel, rei de Portugal, foi morto. Uma forma de resistência armada, uma forma de resistência física, violenta nas Índias. Te dei um exemplo. Mas vamos pensar no Brasil. Você pode ter guerras contra povos indígenas, assim como você teve na Índia. Guerra contra os povos indígenas. E o que é bem interessante de se destacar? Manutenção da cultura indígena. Os indígenas não tiveram a manutenção de sua cultura. Seja por questão linguística, costumes, danças. Isso não se perdeu. Muitas coisas se transformaram como se transformam. Mas você tem, e até hoje, você tem ameaças em cima disso. Você tem tentativa de retirar povos indígenas de suas terras para construir prédios, museu dos indígenas. Olha só, vou tirar vocês daqui, vou tirar vocês, né? E vou aqui nessa terra aqui, nessa reserva indígena, que é sua por direito constitucional, histórico, e vou construir um museu sobre vocês. Mas você tem a resistência até hoje. A resistência desse, que a gente está falando do processo de colonização ultramar. Para acabar com aquela história de que os nativos, né, os povos indígenas, melhor dizendo, aceitavam aquele processo do escambo, de troca com facilidade. No começo foi um processo de estranhamento, de diálogo entre quem é você e quem sou eu, dos dois lados. Mas os portugueses logo de cara mostraram depois qual que era a real intenção. A intenção era utilizar sua mão de obra dos povos indígenas para acumular suas riquezas. E então houve processos de guerras pesadas entre povos indígenas e portugueses. Você tem também depois a presença dos franceses, certo? Então a resistência pode ser vinda, você pode colocar, explique uma forma, você pode colocar a resistência com a manutenção de sua cultura, de sua língua, de seus costumes, mesmo com a violência portuguesa. Entenderam?
Ah, tô vendo um barulho de bicho, é um mosquitinho ali. Tá bom? Ficou tranquilo essa para vocês? E aí a gente parte para a próxima, que talvez seja mais difícil para quem está mais ligado na história, porque a próxima ela está na prova de história para o pessoal das ciências humanas. Porém, se você olhar, ela tem história, logicamente, mas ela está também muito mais, na minha opinião, para a geografia. Mas é uma questão de história. Vamos lá. Sobre a Eco 92. Vamos embora. Após 1988, o Brasil incorporou à sua agenda política importantes questões de natureza social. 88, a partir da Constituição Cidadã. Isso é interessante de se destacar. A responsabilidade do Brasil dentro da Constituição. Nossa, essa rouquidão aqui não vai parar até eu terminar essa aula, tá, gente? Após 98, então vamos ler de novo. 1988, o Brasil incorporou à sua agenda política importantes questões de natureza social, ambiental e de direitos individuais. Nessa linha, o país participou ativamente das negociações internacionais na defesa do meio ambiente. Participou ativamente das negociações internacionais na defesa do meio ambiente. Sendo representado na comissão Brundtland, é isso mesmo, Brundtland, né? E organizando a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que acabou sendo realizada no Rio de Janeiro em 1992 e ficou conhecida como a Eco 92, super famosa. A partir da leitura do texto e seus conhecimentos, responda as questões. Vamos lá. Então o Brasil o texto está falando que o Brasil passou a participar de conferências internacionais em relação a meio ambiente, que mais que fala? Direitos individuais, natureza social, individual e meio ambiente. Aí a questão quer saber do meio ambiente porque fala da Eco 92. Vou trazer um contexto. Eco 92, a gente ainda vivia o governo Collor, antes do impeachment do Collor, e foi realizada no Rio de Janeiro, a Eco 92, e o governo Collor, por decreto, ele transferiu, tá, provisoriamente durante a Eco 92, a capital do Brasil para o Rio de Janeiro. Na realização da Eco 92, foi um evento grande, trouxe vários líderes, chefes de Estado para o Brasil para discutir as questões ambientais. Então o Brasil ele se tornou, naquele momento, a Eco 92, o que a gente costuma dizer, foi a capital do mundo, onde vários chefes locais estavam, líderes de Estado estavam no Brasil. Então, a partir da leitura do texto e de seus conhecimentos, respondam às questões. A. Explique a importância das escalas local e global definidas na Eco 92. Vamos lá, então. O fato só de já ter chefes de Estado no Brasil, grande parte dos chefes de Estado do mundo, numa conferência ligada às Nações Unidas, no Brasil, já mostra a importância global de se discutir o meio ambiente, olha só, de se discutir o meio ambiente no mundo inteiro, certo? E aí, nossa, hoje tá, vou te falar, não aqueci voz, de vez em quando eu esqueço. Mas você tá ficando rouco em todo vídeo grande, sim. Quer dizer que eu não aqueço voz nunca, né? Não, mas vamos lá. Vamos lá, gente. Então, assim, só a presença de chefes de Estado no Brasil já mostra a importância global. Em escala local, você passa a ter regulamentos tanto para a questão municipal, estadual e federal no Brasil para a preservação ambiental, tá? Então você começa a definir no Brasil diretrizes para, por exemplo, contra queimada, fiscalização contra queimadas, em escala municipal, estadual e federal. E também você tem essa questão global, principalmente porque se trata do que a gente tem no Brasil, gente, floresta amazônica, que é o que a gente, inclusive, está vendo hoje nesses debates, com o mundo inteiro tá olhando para o Brasil e falando assim, o Brasil hoje, eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 31 de janeiro de 2021, está abandonando todos os debates que foram feitos desde lá da Eco 92 para cá sobre, certo? Então, explica a importância da escala global definidas na Eco, local e global definidas na Eco 92. Você pode colocar assim, vamos tentar formular uma resposta. Foram definidas diretrizes, incluindo fiscalização
para crimes ambientais no Brasil, desde da esfera municipal, estadual e federal, assim como também não, conectadas à responsabilidade de outros países em reduzir o efeito estufa, que era um debate da Eco 92, de reduzir o efeito estufa, prejudicando a camada de ozônio no mundo inteiro. Então os países passam a ter uma responsabilidade. É isso, uma responsabilidade maior, inclusive dialogando, os diálogos aumentam nesse sentido entre os países. E o que nos leva à questão B. Cite, explique uma meta socioambiental, lembrando, ó, vocês estão pensando que eles estão sempre pedindo uma, se pedir duas para você vai lá procurar duas, lá na questão da resistência ao Império Ultramarino violento português, pediu uma também, mas se tivesse pedido duas lá, você poderia citar duas coisas. Aqui, ó, cite e explique uma meta socioambiental relativa às matrizes energéticas do planeta, adotada pelos países signatários da ONU, os países membros da ONU, entre as conferências de 92 e a Conferência do Clima de 2015. Então, nesse processo aqui de 92 até 2015. Bom, dá para você citar, inclusive, o Protocolo de Kyoto, 1997 também, que aumentam os debates sobre a questão do efeito estufa, de reduzir a questão da camada de ozônio, né, de reduzir o efeito estufa, questão do aquecimento global, logicamente. Então você pode citar, por exemplo, cite uma da meta socioambiental, aquilo lá foi uma potencialização, né? Você tem um resultado. A Eco 92 ela acabou gerando vários resultados políticos também, de discussões. A Conferência de Kyoto, Protocolo de Kyoto de 97 é uma desses resultados. Mas vamos lá, cite e explique uma meta socioambiental relativa às matrizes energéticas do planeta adotadas pelos países signatários. Uma das grandes metas que eu acho que é muito importante citar, e eu acho que vocês ficariam com isso na cabeça já logo na hora respondendo, seria a questão de substituição de matrizes energéticas por fontes renováveis. Não é isso? Eu acho que sim. É o debate que se tem hoje, inclusive, né? Então, cite e explica uma energética adotada pelos países signatários da ONU entre as conferências. Então, você pode colocar a busca por fontes energéticas renováveis e menos poluentes, substituindo as tradicionais. Matamos, entendeu? E é o que muitos países hoje ainda, o Brasil, por exemplo, não quer nem saber mais disso hoje. Tá, como eu falei, estou gravando isso em 21. O Brasil tá nem aí pro meio ambiente. O Brasil tá pegando o que se tem da Conferência do Clima de 2015, Protocolo de Kyoto 97, tá pegando lá a Eco 92 e fala assim, isso aqui é história, ó. Entendeu? Nós vamos, né? Explorar a floresta amazônica junto com os Estados Unidos, tá ok? Acabar com tudo isso aí que tá aí, tá ok? Sacou? Desculpa aí a imitação, eu sei, mas é uma crítica porque é um debate super atual de se discutir, entendeu? Eu acho que a gente está num bom caminho. Não são questões difíceis, aqui você precisava saber mesmo de fato o que foi a Eco 92. São os debates sobre a questão, as questões ambientais que estão tentando ligar o Brasil, floresta amazônica, muito importante por isso também, ao mundo, né? Lembrando aí que eu e Tati, vocês podem ir lá no canal da Tati agora no Historizando. Se vocês vieram de lá, sejam muito bem-vindos. Se vocês estão aqui agora, vão lá, primeiro link da descrição, para ver a Tati respondendo as outras questões abertas também, que eu acho que é muito importante, só vai contribuir com a gente, certo? Eu vou aumentar aqui só para fazer aquela despedida marota. Uma boa semana para vocês, quem está aí na batalha, aí nos estudos, uma boa semana de estudos, a gente vai se vendo aqui ainda, eu sei que vocês estão gostando dos meus vlogzinhos, e é isso, gente, vamos lá, estamos juntos, tá bom? Não deixe de me seguir também nas redes sociais, eu amo vocês, é de todo o coração do meu mundo. Ó, vou puxar uma aqui, dar um poeminha aqui, vamos fazer Vladimir Mayakovsky, poeta russo. Eu lembro que eu falei no meu vlog sobre
Bertolt Brecht, Vladimir Mayakovsky. Nos outros, só um trecho, tá? O mais famoso. Nos outros, todo mundo sabe. O coração tem moradia certa. Fica bem aqui no meio do peito. Mas comigo, a anatomia ficou louca, pois eu sou todo coração. Beijo, gente. Tchau.